Pega a sua Bíblia comigo, por gentileza. Abra ela no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37, tão somente. Pastor Fábio, um prazerzaço poder estar novamente nessa casa. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37, as Sagradas Escrituras diz assim: porque para Deus nada é... Não, assim não. Eu vou te dar segunda chance, segunda e última chance. Porque para Deus nada é... Agora você pode tomar os seus assentos dando glória a Deus. E eu quero começar essa ministração te fazendo uma pergunta lógica. Esse texto ele é icônico. E me recordo que algum tempo atrás, a Urgência Missionária fez aqui uma campanha ao Deus do impossível. Sendo que, infelizmente, naquela ocasião, apesar de ser convidado pelo pastor, decorrente do meu trabalho, eu não pude estar com vocês. Mas desde então, o Senhor tem falado ao meu coração, e em nome de Jesus hoje surge essa oportunidade. Dito isso, você acaba de ler, que não é um texto, um livro qualquer, de história de carochinha. É nada mais, nada menos do que as Sagradas Escrituras. E aqui está dizendo que para o meu Deus, para o seu Deus, para o nosso Deus, nada é impossível. Sendo assim, eu sou obrigado a te fazer outra pergunta. Nós estamos no encerramento de uma campanha, onde há um título de nós estarmos prestes a derrubarmos as nossas muralhas pessoais. Muralhas que são erigidas muitas das vezes por nós mesmos. Construímos essas muralhas com as quais dificultam a nossa progressão e projeção espiritual. Outras feitas são os nossos inimigos, que fazem muros que parecem aos nossos olhos tão intransponíveis, que nos colocam medo de darmos um passo além, medo de fazermos algo, medo de continuarmos. Porém, nós estamos diante de um texto que vai me trazer um respaldo, alimentar e aliciar a minha fé, dizendo que o meu Deus, para Ele, nada é impossível. Sendo assim, queridos, eu quero que você preste muita atenção. Você já derrubou os seus muros? Ou você deixou tudo para hoje? Para o último dia desta campanha? Você que veio aqui desde a primeira quinta-feira, eu quero te fazer uma pergunta: seus muros já ruíram? As suas dificuldades espirituais, os obstáculos pelos quais a vida ou os nossos inimigos colocaram como imposição para impedir a sua progressão espiritual, já caíram ou ainda não? Sabe por quê, queridos? Porque nós não podemos vir para um evento como esse sem termos a convicção que para você talvez seja impossível derrubar o seu muro. Talvez o seu muro não tenha nem a estatura que os muros de Jericó tinham. Talvez o seu muro é apenas de laje pré-moldada. Mas está difícil de você passar, está difícil de continuar. Apesar de ser frágil aos olhos humanos, este muro tem sido um impeditivo muito grande para a sua progressão espiritual. Eu quero te fazer essa pergunta, no nome de Jesus: o que tem sido impossível para você? O que tem dificultado a sua trajetória no conceito da sua espiritualidade, a ponto que, se as trombetas tocarem agora, talvez você corra o risco de não subir? O que é que tem sido o seu impeditivo espiritual? O que é que tem se erigido a ponto de se tornar uma muralha da sua Jericó? O que tem feito com que você venha regredir, voltar atrás, dar um passo atrás? Qual é o seu muro, meu irmão? Qual é o seu muro, minha irmã?
que chegou hoje no 5º dia desta campanha, no último elo, e infelizmente ele ainda não caiu. Que muro é esse, meu irmão? Que muro é esse, minha irmã, que está impedindo a sua bênção de te alcançar? Porque, queridos, eu fui pesquisar nas Sagradas Escrituras para saber se houvesse alguma coisa que fosse impossível para Deus. Teria algo que Deus estivesse impossibilitado de idealizar, de realizar, de chamar à existência através da sua palavra? Porém, nós acabamos de ler esse texto, e esse texto diz que nada é impossível para Deus. Porém, dentro das Sagradas Escrituras tem alguma coisinha que é impossível que Deus faça. E para isso eu preciso que você abra sua Bíblia comigo, para que você não tenha dúvida e ache que eu estou falando alguma heresia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 17 ao 19. Olha o que as Sagradas Escrituras vai dizer. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 17 ao 19. A palavra de Deus diz assim. Livro dos Hebreus, Novo Testamento, capítulo de número 6, versículo 17 ao 19. As Sagradas Escrituras diz assim: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, aleluia, isso é forte, se interpôs com um juramento. Olha o que a palavra está dizendo. Deus queria fortalecer como se fosse necessário, como se fosse necessário para que eu e você credibilizássemos mais e mais nele. Deus fez um juramento para que eu e você acreditássemos mais nele. Olha o que a Bíblia vai dizer, versículo 18: para que por duas coisas imutáveis, ou seja, duas coisas que não mudam, nas quais é impossível, eu vou repetir, é impossível que Deus, não me ajude a pregar a igreja, pelo amor de Deus, é impossível que Deus, é impossível que o soberano criador dos céus e da terra, pastor Fábio, ele fale uma mentirinha sequer. Fala para quem está do seu lado: o meu Deus. Fala com voz profética, fala: o meu Deus não mente. Aleluia. Dito isso, agora eu quero que você preste muita atenção no que está por vir, porque nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura, firme, que penetra até o interior do véu. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Para aqueles que acreditam que Deus não mente, tem algo de especial para vocês: o acesso até o interior do véu. Ele está dizendo assim, ó, agora você pode acessar o Santo dos Santos. Você já acessou o Santo dos Santos hoje? Você já chegou na sala do trono hoje? E esse negócio é tão interessante, queridos. Eu quero fazer aqui algo imprescindível para o entendimento dessa palavra. No livro de Hebreus, capítulo 11, e eu preguei isso semana passada na igreja lá do pastor Cláudio, que era um tema da campanha semelhante a esse, derrubando as muralhas. Naquela ocasião nós ministramos sobre a vida de Raabe. Raabe é uma meretriz, uma prostituta, e essa mulher agora, ela ouve falar do Deus Todo-Poderoso, o Deus que havia colocado o Egito por escabelo dos seus pés, aberto o mar vermelho. E ouvir falar isso foi impactante. Mas o que me chama a atenção dentro desse contexto não é aquilo que faz com que Raabe se converte, mas é o que Raabe representa. Raabe, em alguns outros textos bíblicos, representa o Egito
Aleluia. Pega essa visão. No Salmo 89, no livro de Isaías 51, Raabe é o Egito, a prostituta antiga. Pega a visão. Olha que coisa interessante. Então Raabe, ela ouve falar, a prostituta de Jericó, ela ouve falar que Raabe, a rainha meretriz que é o Egito, ela se sucumbiu ao poder do Todo-Poderoso. Você não pegou a visão? Imagina só, se alguém chegasse para você com o seu mesmo nome, que passou por um obstáculo tão glorioso, porém o nome Raabe tem um significado, significa orgulho, soberba, presunção. Queridos, aqueles que eram prepotentes, aqueles que eram soberbos, por que, pastor? Porque tinham ouro, porque tinham ensinos, porque tinham doutorados, porque tinham muito dinheiro. Agora se sucumbe ao poder de um Deus que traz à existência as coisas que não existem, somente pelo poder da sua palavra. Então quando Raabe vê aquele contexto, o Egito é Raabe, ele vem de encontro, não tem outro jeito. Se Deus fez isso com o Egito, que é a Raabe de lá, imagina o que ele tem poder para fazer com essa Raabe daqui. Só que havia um porém, Raabe precisava de tomar uma decisão, e a sua Bíblia diz que Raabe morava em cima do muro. Aleluia. E a consequência desses fatos era o seguinte: se Raabe desse guarida aos espias, protegesse eles e livrasse-os daquilo que o rei de Jericó pudesse fazer contra a vida deles, ela e a família dela seriam salvas no dia que Deus derrubasse aquela muralha. Porém, queridos, só para que a muralha caísse, aleluia, Raabe tinha que descer. Aleluia. Escute isso, para os muros da sua vida cair, você precisa tomar posição. Você tem que escolher um lado. De que lado você está? Às vezes o seu muro ainda não caiu porque você não tomou posição, meu irmão, minha irmã. Então em nome de Jesus, somos impelidos pelo Espírito de Deus, vamos nos posicionar em nome de Jesus, porque o muro tem que cair. E a promessa era a seguinte, aleluia: coloca o tecido escarlate lá na janela da sua casa. Uou! E aí a família daquela mulher e ela foram salvos, queridos, porque colocaram, aleluia, colocaram lenço escarlate na janela da sua casa. A mesma coisa que aconteceu com a nação de Israel, que passaram e aspergiram o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das suas portas e tiveram livramento. Mas para que tudo isso acontecesse, era necessário que Raabe tomasse uma posição. A salvação da família daquela mulher dependia que ela se posicionasse. Imagina só, se a sua família ainda não foi salva, porque você ainda não se posicionou. Mas pastor, eu vim no culto, mas pastor, eu tenho a Bíblia, eu canto esse louvor lindo que essa criança acabou de cantar. Isso não te faz ser crente, isso não te faz ser discípulo. O que faz sermos discípulos é a nossa conduta diante do olhar de Deus, o Todo-Poderoso. E é tão interessante que isso me chama e desperta atenção, porque Raabe, a prostituta, está escrita na galeria dos heróis da fé. Pastor Fábio, é tão impressionante que quando Tiago vai falar de Raabe, a meretriz, a prostituta, ele coloca ela no mesmo nível, que nada mais, nada menos do que Abraão. Raabe e Abraão estão no mesmo texto no livro de Tiago. Será que essa mulher tinha importância? Só tem duas mulheres na galeria dos heróis da fé. Uma é Raabe, a outra você sabe me dizer quem que é? Não é Maria. Não é Maria. Ela não está na galeria dos heróis da fé. Somente Sara e Raabe estão lá. Olha que moral que essa mulher tinha. Olha o conceito, tudo isso, João, por causa de uma atitude de fé. Porque ela pegou aquilo que ela ouvia falar de Deus, colocou no seu coração, deixou o Espírito Santo trabalhar. Aleluia. O nosso problema é aí. Nós viemos para um culto como esse, a palavra bate, nós apanhamos, ela bate no coração, porém a gente não permite que a palavra entre. E aí não surte efeito, a muralha não cai. Porque para a muralha cair, meu irmão, escute isso, Raabe tem que se decidir. Ou seja, para a sua muralha cair, você tem que tomar uma posição. Qual é a posição? De que lado você vai estar?
uma certeza eu tenho: as muralhas vão cair. Dito isso, queridos, por que Deus não mente, pastor? Porque é da sua própria natureza. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19, as Sagradas Escrituras diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? É da natureza do Todo-Poderoso. Então é impossível que ele minta. Por quê? Porque ele é a verdade. Aleluia. Aí quando a gente fala de libertação, a gente vai pregar libertação para alguém, a gente bate no peito e diz assim: e conhecereis a... Me ajude a pregar, a igreja. E conhecereis a... E a... Quem que te liberta é a... Só que a verdade, eu acho que é algo abstrato, não é? A verdade, pastora Luzinete, é uma pessoa. Porque o meu Jesus bateu no peito e disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é a verdade. Ele é a pessoa que te liberta, Ele é a pessoa que te cura, Ele é aquilo que você veio buscar aqui hoje. Aleluia. Então nós precisamos entender esses princípios. Então é da natureza de Deus, é por isso que Ele não mente. No livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, diz assim: estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o pior de todos, o que semeia contenda entre os irmãos. Escute isso. Está vendo essa pessoa que está do seu lado aí? Olha para ele. Não fala mal da vida dele, não. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que o texto bíblico está dizendo, meus irmãos. Que o que semeia contenda entre os irmãos. Que aqueles que falam e proferem mentiras a respeito de pessoas que diante dos olhos do Todo-Poderoso já foram inocentados pelo sangue do Cordeiro. Toma cuidado. Isso traz consequência terrível para a sua vida. Dito isso, queridos, então é da natureza de Deus, é por isso que Ele não mente. Então se eu sei que Deus não mente, então Ele não mentiu. Quando lá no livro de Mateus capítulo 19, versículo 25 e 26, Ele diz assim, ó: os seus discípulos ouvindo isso admiraram-se muito, dizendo: quem poderá pois salvar-se? E Jesus olhando para eles disse: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Eu estou falando para pessoas que se identificam como Raabe aqui, aqueles que deixam o orgulho de lado e assumem que são prostitutos espirituais, que se corromperam por causa do pecado, que se contaminaram com as coisas deste mundo. É para vocês que nós estamos ministrando nessa noite. Homens e mulheres que têm hombridade e coragem de reconhecer as suas falhas, os seus erros. Para a sua muralha cair é necessário que nós reconheçamos que somos frágeis, fracos, corruptos espiritualmente. Olha que coisa tremenda. E a palavra está dizendo o seguinte, meu querido irmão, que isso para mim e para você salvar-se é impossível, mas para Ele, o Salvador de Raabe chegou nesse lugar. Aleluia. O Todo-Poderoso, Ele olha para o seu interior. Ele está vendo o que ninguém consegue ver agora. Ele vê o seu sofrimento, Ele vê a sua lágrima, Ele vê a sua alma, Ele vê o seu espírito. Aleluia. Então para o homem é impossível salvar-se, mas para Deus está na sua própria mão a minha e a sua salvação. Então fala para quem está do seu lado: Deus não mentiu sobre a minha salvação. Porque no livro de Marcos capítulo 16, versículo 16, o meu Jesus disse assim: quem crer e for batizado será... Aleluia. Aí alguém vai dizer assim: pastor, eu aqui, eu já fui batizado, eu creio. É ou não é? Você sabe o que significa batismo?
Alguém vai dizer assim: ah, eu ir lá no rio, pastor Fábio pegar minha cabeça e colocar dentro d'água 3 vezes. Aí Pedrão vai ensinar para mim e para você o que significa batismo. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro, versículo 21. E agora, por uma mesma figura. Qual a figura? O batismo vos salva. Que não é, olha só o que Pedro vai dizer: não é o despojamento da imundícia da carne. Batismo não é tomar banho. Água do rio não lava seu pecado. Está escrito aí na sua Bíblia, meu irmão. Está escrito aí, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Não é você ir no rio e tomar um banho e achar que seus pecados estão lavados, que estão descendo rio abaixo. Não está. Pedro vai dizer o seguinte: mas uma boa indagação de uma consciência para com Deus. O seu maior acusador é a sua consciência. A sua consciência vai dizer se você está puro ou não. Porque você pode até nos enganar, eu posso até te enganar, mas a sua consciência, na hora que você deita ela no travesseiro, é só você e Deus. Aleluia. Então o batismo é isso. Não é o despojamento da imundícia da carne, mas uma boa indagação da consciência para com Deus. Tem alguns orgulhosos que dizem assim: minha consciência está. Aí vem depois mais. Aí depois desse mais o trem desanda. É depois do mais que as coisas petecam. Então nós precisamos entender esses princípios, porque Deus ele não mente. Então se Deus ele não mentiu a respeito da sua salvação, e ele disse que quem crer e for batizado será. Quem crer e for batizado será. Mas aí ele também disse que quem não crê, então ele também não mentiu. Os pilares da sua salvação é crer e ser batizado. Só que caso ao contrário, se eu não crer, olha o que a Bíblia está dizendo: eu já estou, pretérito perfeito indicativo, já estou. A minha falta de fé traz sobre a minha vida condenação. E aqui eu quero abrir um parêntese. Como é que está a sua fé? Jesus teve uma preocupação, e ele vai dizer o seguinte: ó, e quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? É uma preocupação de Jesus que quando ele voltar para o arrebatamento, se ele ainda vai nos encontrar com fé. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele viu 3 tipos de fé. Ele viu a fé de uma mulher, que era necessário apenas um toque para que o milagre acontecesse. Ele viu a fé de um homem que não tinha nada de religioso, mas que disse assim: ó, basta uma palavra sua, o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa, porque eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Eu sou pecador, eu sou fraco, sou falho, mas se o Senhor der uma palavra. Mas por outro lado, ele encontrou a fé de um de seus discípulos, de um camarada que tinha 3 anos que andava com ele, que viu milagres extraordinários que talvez eu e você nunca vejamos. O cara viu um defunto de 4 dias sair de dentro da tumba. Mas isso não foi suficiente. Ele viu Jesus andar sobre as águas. Isso também não foi suficiente. Ele viu, queridos, os seus amigos numa noite totalmente contrária não pegarem um peixe sequer. E de repente Jesus fala: não, joga a rede desse lado aqui e puxa. E quando eles puxaram, as redes se rompiam. Eles viram esses milagres. De repente tinha mais de 5.000 pessoas sentadas na grama ouvindo Jesus pregar. De repente chega um menino com 5 pães, 2 peixes. Jesus pega aquilo ali e faz aquilo virar mantimento para alimentar aquela multidão. E como se não bastasse, sobraram 12 cestos de alimento. Mas nada disso foi suficiente. Quando falaram que Jesus havia ressuscitado, eu até queria te fazer uma pergunta. Sabe aquela música, João 20? Pega a visão. Aí, querido, escute isso. Dentro desse conceito, falaram porque aquele agora Jesus ressuscitou. Sabe o que ele fala? Se eu não puser o dedo no furo do buraco lá que fez da mão dele e na costela dele, eu não acredito. Então foram esses 3 tipos de fé. A fé que é apenas um toque da mulher do fluxo de sangue. A fé que é apenas uma palavra do centurião.
Mas tinha um camarada que era amigo de Jesus, que precisava ver para acreditar. Aí Jesus disse assim, ó, feliz é você que não viu, mas acreditou. Aleluia. Está entendendo, meu querido, minha querida, como é que esse negócio é sério? Então crer e ser batizado é algo imprescindível para a minha salvação. Só que Jesus disse assim, porém que é aquele que não crê, ele já está comigo. A Bíblia diz mais. Deuteronômio 28, versículo 2 ao 8 diz assim, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do teu Senhor, teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará, olha que coisa tremenda, o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, e tudo que puseres a tua mão, e te abençoará a terra que te der o Senhor teu Deus. Deus não mentiu quando Ele disse que as bênçãos iriam até onde você está. O problema é que hoje nós invertemos o processo. Nós queremos correr atrás da bênção. Escute isso, e correr atrás da bênção você não vai alcançar, porque a ordem é inversa. Se a ordem é inversa, se Deus não mente, quem vai correr atrás de você é as. Então não corra atrás da bênção. Não corra atrás da sua bênção. As suas bênçãos, elas terão que te alcançar, porque elas ouviram a voz de Deus. E dito isso, queridos, a Bíblia diz que Deus não mentiu quando Ele disse que você seria abençoado, que a sua casa seria abençoada. Seria abençoado aqui dentro da cidade vazante, mas lá no meio do pasto, na hora que você estiver lá, você vai ser abençoado também. Deus não mentiu. Mas Ele também não mentiu no mesmo capítulo, a partir do versículo 15, onde Ele diz assim: se porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito o fruto da terra, a criação das tuas vacas, os rebanhos da ovelha. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. Deus não mentiu. Então o paralelo entre ser abençoado e ser amaldiçoado é ouvirmos e fazermos aquilo que a voz de Deus nos manda. Está entendendo como é que esse negócio é sério? Porque Deus não mente. Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com um homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E esse negócio aqui é sério. Aqui, queridos, Deus está falando de um período que o Espírito Santo passaria de forma esporádica a usar o ser humano. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que Sansão pegou a queixada de um jumento. Irmãos, imagina só, em vez do cara pegar uma metralhadora para ir para a guerra, ele olha lá no meio do pasto, não vê um estilingue sequer, não tem arco, não tem flecha. O que tem? Tem uma ossada ali do bicho. Ele vai lá, pega a ossada do queixo de um jumento, coloca na mão e vai para a guerra. Imagina isso, irmãos. A Bíblia diz que ele matou 1000 soldados com a queixada de um jumento. Você não entendeu? Na sua batalha, na sua guerra espiritual, meu irmão, não precisa se preocupar se você tem metralhadora ou não. Na sua caminhada, o que se você achar vai servir de arma. Faça igual Davi, vai lá no ribeiro, pega 5 pedrinhas só, coloca no alforje da sua vida espiritual, porque na hora que o gigante chegar, aleluia, ele vai ter que cair em nome do Senhor Jesus Cristo.
Então aqui está dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo não vai ficar com o ser humano para a vida toda. Aí dito isso, irmãos, se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Porque quem que nos convence do pecado e da justiça e do juízo? Se no momento que o Espírito Santo viesse e não tivesse tempo dele te convencer de tal coisa, o que seria da sua vida? Aí o meu Jesus entra Aí o meu Jesus entra no conceito, sabe por quê? Porque para mim e para você não tinha lugar. Olha o que Jesus diz: eu vou vos preparar na casa de meu Pai. Se não fosse assim, quer dizer que se Jesus vai subir para preparar lugar para nós, é porque nós não tínhamos. E por que nós não tínhamos lugar? A Bíblia diz que só há uma coisa que ainda detém o anticristo. Está escrito no livro de Tessalonicenses. Só há uma coisa que ainda é um impeditivo para a manifestação do anticristo. Você sabia dizer o que é? Só tem uma coisa: a igreja. A única coisa que impede a manifestação do anticristo somos nós. Aí a Bíblia diz assim: até que seja retirado. E quando é que vai ser retirado? Quando o Espírito Santo voltar para você. O Espírito Santo vai nos levar. E quando Ele nos levar, acabou. E aqui agora é que eu entendo, porque no livro de João, capítulo 14, Jesus disse assim, ó, versículo 16: e eu rogarei ao Pai. Olha, Jesus está falando assim, ó, lá no Antigo Testamento o Senhor falou que o Espírito não ficaria com o homem para sempre. Aleluia, olha a promessa. Aí Jesus disse assim, ó, eu roguei ao Pai. Sabe o que significa rogar? Significa implorar com veemência. Ele pediu por causa de mim e de você. Ele implorou ao Todo-Poderoso e disse assim, ó, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Se não fosse a intervenção de Jesus, nós não seríamos selados, porque o Espírito Santo é a sua autenticidade de ser chamado filho de Deus. Que a Bíblia diz assim, ó, que o meu Espírito testifica com o seu Espírito que então somos feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o seu selo, é a garantia que você é um crente original, é o Espírito Santo de Deus. E se Jesus não tivesse rogado ao Pai, eu e você não teríamos Ele como Consolador. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, busque isso o mais rápido que você puder. Eu não digo aquele batismo de pularmos, de rodarmos. Isso é bom, mas tem muita gente perdida aí por causa desse conceito. O negócio é o batismo com o Espírito Santo, a convicção e a certeza que você é uma pessoa separada, selada, diferente. E isso quem faz é o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque ele te convence do pecado, ele te convence da justiça e ele te convence do juízo. Está entendendo como é que esse negócio é sério, irmãos? E Deus não mente. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no livro de Romanos, capítulo 8, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito e somos filhos de Deus. Então Deus não mentiu. Para ser filho, tem que ter o Espírito Santo. Vem falar para mim que é filho de Deus, se não tem Espírito Santo, meu irmão, é só criatura. É só criatura. Esse negócio é tão sério. Um dia eu estava meditando no livro de Apocalipse, e no capítulo 3 tem um texto que diz: os filhos de Zebedeu pediram a Jesus. A mãe dos filhos de Zebedeu também pediram a Jesus: Jesus, quando tu chegar lá no seu reino, coloca João de um lado, Tiago do outro. Mãe é mãe, irmão, é ou não é?
quer a salvação dos filhos. Mas ela não queria só a salvação. Na hora que o Senhor estiver com o seu trono, coloca João de um lado, Tiago do outro. Faz esse favor para a mamãe. Olha a audácia dessa mulher, a coragem que ela tem de pedir. Aí Jesus, em resposta, ele diz assim, ó: não cabe a mim decidir. E aí eu perguntei, por quê? Quem tem essa cadeira cativa? Quem tem essa cadeira cativa do lado do meu Senhor? Aí é simples. É só nós fazermos a analogia de forma correta. Fazemos a exegese de todos esses textos que falam sobre esse conceito. Deus Todo-Poderoso está onde? No trono. E o trono de Deus está onde? Jesus, terceiro dia depois que ele ressuscita, ele vem aqui na terra, fica alguns dias e depois ele é assunto dos céus. Ele foi para onde? Só tem um que está aqui embaixo. Quem que é que está aqui embaixo? O Espírito. Dito isso, aonde é que o Espírito Santo está? Então a cadeira cativa, a cadeira cativa que está no céu ainda tem um dono: o Espírito Santo. Então, queridos, para a gente finalizar, então Jesus, ele não mentiu, e Deus não mente. Então Jesus, ele não mentiu sobre o céu. Mas em Mateus 10, 28 ele diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Deus não mentiu sobre o céu, mas ele também não mentiu sobre o inferno. Tem o céu, irmão, mas também tem o inferno. A questão é, nós vamos ainda continuar permitindo que nossas muralhas impeçam que nós tenhamos a nossa vitória? A nação de Israel sai do Egito, caminha 40 anos, queridos, e agora quando está prestes a chegar no seu destino, só tem um muro de impeditivo. Nós vamos deixar que o muro nos impeça? Nós vamos permitir que as muralhas erigidas pelos nossos inimigos terão força suficiente, impeditiva, de que eu e você vivamos o que Deus tem dito a nosso respeito? É hora de nós derrubarmos esse muro. Eu pedi o João para tocar uma música. E essa música, ela me impactou. Ela chegou na minha vida através da minha sobrinha. 7 aninhos, ela chegou para mim, falou assim: tio, o senhor parece com um cantor. Quem é o cantor? Aí ela falou: esse aqui, pá, ele canta essa música, João 20. Fui lá colocar, estou tentando procurar a aparência com o jovem, não tinha, a não ser o tamanho do nariz. Falei: não é possível que você está fazendo isso comigo. Ela toda sem graça: parece. Eu falei: não, não parece não. É só por causa do nariz. Ela ficou sem graça. E aí eu resolvi ouvir a música. E a música começa assim: abri a Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao... E eu fui meditar, irmão. Que eu arrumei para minha vida? Que coisa tremenda. Vocês querem saber o que deu nisso? Só da próxima vez que o pastor Fábio me convidar. Que dia! Agora nós vamos derrubar a muralha, irmão. Mas Jesus havia ressuscitado. Fique sobre os seus pés. Era o primeiro dia da semana, diz a Bíblia. Jesus havia ressuscitado. Quando Maria chega diante do túmulo, ela vê a pedra removida, 2 toneladas, que não estava no seu devido lugar. Ela entra para o sepulcro e não vê Jesus. Isso ela desespera. Os anjos aparecem e perguntam: Maria, quem buscais?
Jesus aparece, ele pergunta para ela assim: Maria, por que buscas entre os mortos aquele que está vivo? Meu Deus está vivo. O meu Jesus que derruba a muralha está vivo. Só que aí Maria confunde a Jesus. Ela acha que Jesus é o jardineiro. Quando Pedro e João chegam, eles disputam a corrida. Eles também não veem o corpo, isso eles se desesperam. Cadê o corpo de Jesus? Só que João, quando vê o lenço caído no chão dobrado, a Bíblia diz que ele se alegra, mas eles não entenderam por uma simples coisa. A Bíblia diz assim, ó: eles não acreditaram, porque não sabiam das Escrituras. O perigo do crente moderno hoje é isso. Tem crente que não derruba a muralha porque não conhece a Bíblia do Deus que ele se propôs a servir. Tem crente que não faz com as muralhas que estão diante dele que caiam, porque não sabe o Deus que ele se propôs a servir. Aí Jesus diz assim, ó: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Tem gente que quer poder, quer rodar, rodopiar, mas vai para a Bíblia, não tem. E crente sem Bíblia, a muralha não cai. Com seus olhos fechados agora, em o nome de Jesus, as suas muralhas ela têm de cair. Oh! Em o nome de Jesus, eu repreendo toda altivez de Satanás e as hostes malignas contra a sua vida. Todo levante, tudo aquilo que ele erigiu, toda pedra de tropeço que ele tem colocado no seu caminho, não serão suficientes, porque a sua vitória será iminente, no nome de Jesus Cristo. Que caia por terra todo levante, toda seta do diabo contra a sua mente e seu coração, sejam neutralizados na autoridade do nome de Jesus. É hora das suas muralhas caírem. É hora de tudo aquilo que se levantou contra a sua vida ruir, pela autoridade do nome de Jesus. Aquela enfermidade que tem impedido sua progressão, eu neutralizo ela agora, na autoridade do nome de Jesus. Seja curado agora, seja tocado agora, impactado agora, pelo poder da palavra, pelo poder do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Seja tocado, seja tocado, seja tocado, impactado pelo poder do santo nome de Jesus Cristo. Oh eterno Deus, em o nome de Jesus, derruba essa muralha, meu Pai, que tem impedido o teu filho, a tua filha de marchar. Oh, ralabai te cantecou. Diamante caralabaciner cantorou varabá. O Senhor é todo poderoso. O Senhor não mente, ó Pai celestial. Em o nome de Jesus, coloca as tuas mãos poderosas sobre esse lugar. Repreenda toda a altivez de Satanás e os seus demônios. Toca, Senhor, onde as minhas mãos não podem tocar. Em o nome de Jesus. Oh! Em o nome de Jesus. Sopra ventos do Espírito de Deus. Acende, ó Pai, essa chama. Acende essa brasa que ainda crepita no coração desse homem, dessa mulher. Que haja avivamento, que haja quebrantamento, que haja arrependimento para a glória do teu santo nome. Em o nome do teu filho Jesus. Em o nome do teu filho Jesus. Em o nome do teu filho Jesus.